Depois do McGregor, ele nunca mais foi o mesmo. 13 segundos. Tirou a alma do Aldo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já ouvi essas frases, que o José Aldo acabou depois da derrota pro Conor McGregor. Só que na grande maioria das vezes, essas pessoas que falam isso geralmente não acompanham o MMA, e que depois da derrota do Aldo pro McGregor, eles sequer assistiram outra luta de novo. Muita gente acredita que depois da derrota pro McGregor, o Aldo se aposentou, e isso não é verdade. Depois da derrota pro McGregor, o Aldo não só voltou a ser campeão dos penas, mas ainda disputou o cinturão de outra categoria. E não só isso, mas anos depois da derrota pro McGregor, ele também teve vitórias dignas dos seus tempos áureos, com algumas pessoas até chegando a debater que Aldo estava vivendo o seu segundo auge. Enfim, o vídeo de hoje é para aqueles fãs casuais. Vamos falar o que aconteceu com José Aldo depois da derrota para o Conor McGregor. E vamos logo tirar o elefante da sala. Afinal, a derrota em apenas 13 segundos para o Conor McGregor realmente afetou o José Aldo? E na minha sincera opinião, eu acredito que sim. A derrota afetou sim, principalmente na parte psicológica, o José Aldo. De todos os adversários da carreira do Aldo, o McGregor foi o primeiro e único que entrou na cabeça dele. E meio que não dá pra culpar o brasileiro, já que o irlandês passou praticamente todo o ano de 2015 provocando ele. Foram dezenas de entrevistas, teve uma turnê mundial, e sem falar que a luta foi agendada 2 vezes. Era pra ter acontecido em julho de 2015, mas aí o Aldo sofreu uma lesão na costela, o que fez com que a luta fosse adiada pra dezembro, o que deu ao McGregor mais 5 meses pra ele entrar na cabeça do Aldo, se é que ele já não tinha entrado. Esse foi talvez o trash talk mais intenso de toda a história do UFC, porque o McGregor passou o ano inteiro provocando o Aldo, o tempo todo lá, na entrevista com ele, em turnê mundial com ele. Isso, somando ao fato de que foi a primeira derrota do Aldo em 10 anos, foi uma derrota onde ele sequer conseguiu lutar, repercutiu no mundo inteiro como uma grande humilhação, e o fato de que ele sequer teve uma chance para tentar se vingar, tudo isso afetou bastante a cabeça do Aldo. Hoje em dia eu acho que ele já superou, tanto que ele fala abertamente da época, fala abertamente da derrota, e até criou uma certa relação de respeito mútuo com o Conor McGregor, até se ofereceu para treinar com ele lá na Irlanda, mas na época eu acredito que sim, essa derrota afetou bastante a cabeça dele. Só que eu acho que não foi um caso daqueles mais sérios, por exemplo, a derrota que o Renan Barão sofreu pro Dillashaw, ou então a derrota que o Tony Ferguson sofreu pro Justin Gaethje. Eu não acho que o McGregor sugou a alma do Aldo, até porque, comparem com a situação do Renan Barão, depois que ele perdeu a segunda luta pro Dillashaw, ele deixou de lutar nas cabeças, ficou muito longe de uma disputa pelo cinturão, diferente do José Aldo. Depois da derrota pro Conor McGregor, a gente sabe que ele não teve a oportunidade de uma revanche imediata, que na minha opinião foi uma das maiores injustiças da história do UFC, que estava muito mais interessado em promover o Conor McGregor, em explorar o potencial do irlandês, do que ceder essa revanche pro Aldo. E querendo ou não, a gente tem que admitir que deu muito certo. Essas aventuras do Conor McGregor, esse auge do Conor McGregor, fez o MMA evoluir 5 anos em apenas alguns meses. A gente tem que admitir, o MMA explodiu no cenário mundial durante esse auge do Conor McGregor, durante as lutas dele com Nate Diaz, com o Ed Álvares. Então foi uma fase muito benéfica pro MMA, pro esporte. Tinha que ter acontecido, foi meio que um evento canônico. Mas querendo ou não, o Aldo saiu bem prejudicado nessa história, porque ele não teve a revanche imediata. Mas ele não foi tão prejudicado assim. Apesar de não ter conseguido a revanche, o UFC fez o Aldo disputar o cinturão interino dos penas na luta seguinte da derrota pro McGregor. E aconteceu no UFC 200, em julho de 2016. O Aldo enfrentaria o ex-campeão dos leves Frank Edgar, que estava em uma fase absurda. Só que mesmo assim, o Aldo ainda estava um passo à frente. E mesmo depois da traumática derrota, Aldo dominou o Frank Edgar por 5 rounds e conquistou o cinturão interino. Meses depois, ele foi promovido a campeão linear, já que o McGregor decidiu ficar no peso leve. Então olha só, 6 meses depois da derrota pro McGregor, o Aldo já era campeão de novo. E pouca gente lembra disso, pouca gente lembra que o Aldo voltou a ser campeão depois do McGregor. E detalhe, essa vitória do Aldo contra o Frank Edgar foi uma das melhores atuações de toda a carreira dele. O Edgar estava numa fase extraordinária. Ele vinha de vitória contra Charles do Bronx,
Cub Swanson, Uriah Faber, Chad Mendes, BJ Penn, e o Aldo tirou ele pra nada, dominou ele completamente. Então, apesar da derrota, o Aldo tava muito vivo. Ele ainda tava ali, aquele Aldo que venceu o Frank Edgar pelo cinturão interino não devia em nada pro Aldo no auge dele. O problema é que na mesma época, outro grande nome, outro grande lutador tava vivendo a sua ascensão e viria a se tornar pra muitos o melhor peso-pena de todos os tempos. E claro, eu tô falando do havaiano Max Holloway, que vinha com 10 vitórias seguidas e seria inevitavelmente a primeira defesa de cinturão do segundo reinado do Aldo. E essa luta foi marcada para junho de 2017, lá no Rio de Janeiro. Inclusive, eu tava lá presente. E para a surpresa de todos, Max Holloway nocauteou José Aldo. Só que dessa vez não foi um soco relâmpago em 13 segundos, não foi um golpe de sorte, não. Aldo perdeu pro Max Holloway e ponto. E ainda lutou em casa, em pleno Rio de Janeiro. Foi a primeira vez no UFC que Aldo foi derrotado no Brasil. Só que dessa vez, com essa derrota, o UFC concedeu uma revanche imediata. Fizeram Aldo contra Holloway 2, em dezembro de 2017. E pela primeira vez na carreira, o Aldo foi surrado, dominado. Mais uma vez nocauteado pelo Max Holloway. E essas duas derrotas pro Holloway, na minha opinião, podem ter causado um efeito maior do que a derrota pro McGregor. Porque foi a primeira vez na carreira do Aldo que ele foi de fato superado. O único que venceu o Aldo 2 vezes foi o Holloway. Aldo não teve a chance de vingar a derrota pro Conor McGregor. Mas aqui ele teve a oportunidade de se vingar do Max Holloway e perdeu de novo. Aqui não ficou dúvidas. O Holloway era o melhor lutador. E depois dessa segunda derrota seguida, de maneira bem similar e pior do que na primeira luta, dificilmente o Aldo conseguiria uma revanche, uma terceira luta contra o havaiano. E com isso começou o papo de aposentadoria. A cada entrevista, a cada declaração, o Aldo parecia cada vez menos motivado. Até que ele voltou em julho de 2018 e nocauteou no primeiro round o Jeremy Stephens, que na época era o 5º do ranking e estava no auge da carreira. Essa vitória parece que reanimou o Aldo, tanto que ele voltou em fevereiro de 2019 e nocauteou outro grande nome na época, dessa vez o Renato Moicano. Essa foi a primeira vez em 10 anos que Aldo venceu 2 lutas seguidas por nocaute. E com isso ele já estava voltando à discussão para disputar o cinturão dos penas de novo, já que ele estava eliminando toda a concorrência. E na época, a missão do Aldo e do Dedé Pederneiros, o seu treinador, era exatamente essa: eliminar toda a concorrência para só sobrar o Aldo para disputar o cinturão dos penas. Só que ainda faltava um nome na concorrência que precisava ser batido, e era o australiano Alexander Volkanovski. Essa luta então foi marcada para maio de 2019, no Rio de Janeiro, mas com um jogo muito pragmático e pontual, o Volka acabou neutralizando completamente o jogo do Aldo e venceu por 3-0 na decisão dos juízes. Eu não acho que o Aldo foi dominado ou levou uma surra nessa luta, mas ele foi completamente neutralizado. O Volka não deixou o Aldo lutar. E depois dessa luta eu senti que a derrota motivou ainda mais o Aldo, tanto que ele fez uma das maiores mudanças de toda a sua carreira. Ele mudou de categoria, mudou seu estilo de vida, sua dieta e desceu para o peso galo, onde disputou o cinturão contra Piotr Yan em julho de 2020. E curioso, porque o Piotr Yan já foi parceiro de treinos do José Aldo, lá há muito tempo atrás. E apesar do Aldo ter usado absolutamente todo o seu arsenal, incluindo a luta agarrada, ele saiu derrotado pelo russo por nocaute técnico no 5º round. Depois dessa derrota, entramos na reta final da carreira do Aldo. Ele tinha anunciado que faria uma última corrida rumo ao cinturão, e se não conseguisse fazê-la, ele iria se aposentar. E a corrida foi bem promissora. Nas próximas 3 lutas, o Aldo teve algumas das suas melhores apresentações, dominando em sequência Marlon Vera, Pedro Munhoz e Rob Fonte. E as apresentações do Aldo estavam tão impressionantes que muita gente chegou a comentar que ele provavelmente estava vivendo o seu segundo auge. Em agosto de 2022, Aldo estava na cara do gol para disputar o cinturão de novo. E na época, o campeão dos galos era o Aljamain Sterling, uma luta que casava muito bem pro Aldo. Ele só precisava vencer uma última luta, uma eliminatória para disputar o cinturão dos galos, que seria contra o georgiano Merab Dvalishvili. Luta que foi marcada para o UFC 278, em agosto de 2022. E galera, a grande estrela da noite era o José Aldo. Durante toda a semana da luta, durante o evento, ele foi o atleta mais aplaudido, mais ovacionado, tudo. A noite era do Aldo. A torcida era tão forte que parecia que ele estava lutando no Brasil. A festa estava pronta para a grande vitória do brasileiro. Só que infelizmente o Aldo não apareceu. Quer dizer, a luta contra o Merab aconteceu, mas o Aldo praticamente não lutou.
focou demais na parte defensiva e esqueceu do ataque. Ficou basicamente só defendendo as quedas do georgiano. Em uma das noites mais importantes da sua carreira, José Aldo teve a pior atuação de toda a sua vida e foi derrotado pelo Merab na pontuação dos juízes. E sabendo que a disputa pelo cinturão não aconteceria tão cedo, aos 36 anos de idade, José Aldo se aposentou oficialmente do MMA. Então esses altos e baixos, essas derrotas que ele sofreu depois do McGregor, não foi exatamente por causa do trauma contra o Conor McGregor. Sim, eu acho que aquilo ali afetou a cabeça dele, mas no fim das contas, não acho que foi isso que causou esses deslizes da carreira do Aldo. Ou pelo menos não foi só isso, acho que foi uma soma de fatores. Foi a categoria que evoluiu, novos nomes aparecendo com outros estilos que não casavam bem com o Aldo. O Holloway, por exemplo, superou o Aldo 2 vezes e o Aldo não estava velho, estava com 30, 31 anos, que é geralmente a idade que um lutador atinge o seu auge. O Volkanovski também teve um estilo de luta que não casou com o Aldo, ele acabou sendo derrotado. E a mesma coisa com o Merab e Petr Yan. No fim das contas, eu acho que foi o MMA evoluindo. E o Aldo é um cara das antigas, é um cara que começou no MMA há mais de 20 anos atrás. Então assim, na minha opinião, a derrota pro McGregor afetou sim a cabeça do Aldo, mas não foi isso que causou os altos e baixos na reta final da carreira dele. Eu acho que o esporte em si evoluiu, e principalmente as categorias mais leves evoluíram. Antes tinha até um preconceito com a categoria dos moscas, dos galos, dos penas, que eram consideradas muito pequenas, etc. Mas hoje são as categorias mais competitivas do UFC. O peso galo é um mar de tubarões, o peso pena também. Tem o Alexander Volkanovski, que é considerado um dos 3 melhores lutadores do mundo. Querendo ou não, o MMA evoluiu. E o Aldo, apesar de não ser tão velho, na verdade não é velho, acabou sofrendo com o avanço do tempo e ficou pra trás. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.